Galera do segundo ano, beleza? Professor Denis mais uma vez aqui com vocês e nessa nova aula de hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos sobre as reações químicas. E aqui dentro trabalharemos o conceito sobre as reações de queima e as reações de transferência de elétrons. Lembrando que qualquer dúvida você pode entrar em contato neste e-mail que está aqui apresentado para você ou simplesmente fazer um comentário lá no Google Sala de Aula. Então, bora para a nossa aula. Para iniciarmos a nossa discussão, vamos observar as imagens abaixo. Essa imagem representa algo que aconteceu com esse copo. Se eu perguntar para você, antes desse acontecimento, o que eu tinha? Eu tinha um copo de vidro. Muito bem. E depois, o que essa foto representa? Essa foto representa cacos de vidro, mas eu continuo tendo vidro. Muito bem. Agora essa segunda imagem. Essa segunda imagem mostra que está acontecendo alguma coisa com esse cubo de gelo. Se eu perguntar para você, esse cubo de gelo é formado por moléculas de água. Muito bem. A água líquida que está ali representada é formada por, como eu mesmo falei na pergunta, água. Muito bem. E agora essa terceira imagem. Essa terceira imagem eu tenho uma latinha que era formada por alumínio. Certo? E o que tenho representado aqui em cima? A ferrugem. Então aconteceu alguma coisa que antes eu tinha o alumínio, agora eu tenho a ferrugem. E essa próxima imagem? Bom, inicialmente ela representa que está acontecendo alguma coisa com o papel. Muito bem. O papel ele é feito de celulose, certo? E após esse acontecimento, o que eu tenho? Eu tenho cinza, fumaça. E isso não é mais feito de celulose. Muito bem. Todas essas imagens representam acontecimentos, fenômenos, colocando num linguajar um pouco mais científico. E se você observar por essas imagens, aqui nós temos alguns fenômenos que não mudaram a composição da matéria, e sim mudaram a forma da matéria. E tenho outros fenômenos que já mudaram a composição da matéria, como é o caso da queima do papel. Inicialmente eu tinha papel, mas uma vez que ele foi queimado, eu não tenho mais papel como eu conhecia. Eu vou passar a ter a fumaça e a cinza, que são coisas diferentes do que eu tinha no estado inicial. Se olhar para o copo quebrado, inicialmente eu tinha um copo formado por vidro, que caiu no chão e se quebrou. Os cacos continuam sendo formados por vidro. O que modificou ali foi o seu volume, o seu tamanho, ele se fragmentou, mas não mudou a composição. Consegue entender? Então aqui a gente tem a representação de dois fenômenos bem definidos, o que nós chamamos de fenômenos físicos e o que nós chamamos de fenômenos químicos. Mas qual seria então a definição para esses fenômenos? Fenômeno físico, então, ou transformações físicas, são aquelas que ocorrem sem formar novas substâncias. São aquelas que vão modificar simplesmente o estado físico, vão modificar como você consegue observar aquela substância. Como, por exemplo, quando você rasga um papel ou quando você quebra um pedaço de madeira. Fenômenos químicos ou transformações químicas são aquelas que ocorrem quando há a formação de novas substâncias, ou seja, substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Os fenômenos químicos, as transformações químicas, são o nosso foco de estudo, as reações químicas. Então vamos observar uma reação química. Aqui eu tenho uma imagem que representa uma reação de queima, uma reação de combustão. Nessa imagem eu tenho o álcool queimando sobre uma qualquer superfície. Bom, como eu posso descrever essa reação? Eu poderia simplesmente dizer de uma forma literal: o álcool reage com o oxigênio do ar, produzindo gás carbônico e gera água. Mas, para facilitar o nosso entendimento, nós podemos usar uma representação gráfica. E essa representação gráfica é o que nós chamamos de equação química. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma equação química. A equação química que descreve esta reação que nós falamos de uma forma literal. Então, aqui eu tenho a molécula do álcool que está reagindo com o oxigênio, se transformando em gás carbônico e água.
Para uma reação química, é importante nós lembrarmos de alguns conceitos. A setinha, ela sempre vai indicar que ocorreu uma transformação. Ocorreu algo, pode ser um fenômeno químico ou pode ser um fenômeno físico. No nosso caso, estamos focados nos fenômenos químicos, mas a setinha indica que ocorreu alguma coisa. Sempre aqueles que estão no lado anterior à setinha são os reagentes. Aqueles que estão após a seta são os produtos. Os reagentes são aqueles chamados ingredientes iniciais que você coloca em algum recipiente ou em algum sistema para reagir. Os produtos seria tudo aquilo que foi formado após a reação. Aqui é importante que você não se confunda com alguns conceitos. Por exemplo, a fórmula representa a molécula, então é uma fórmula molecular. Esse número que vem abaixo aqui, no pé do símbolo ou no pé da letra, representa quantos átomos eu tenho na molécula. Então, nesta molécula C2H6O, eu tenho 2 átomos do elemento químico carbono. Estão representados aqui em preto. Tudo bem? Tenho 6 átomos do elemento químico hidrogênio, que estão representados aqui pela cor branca, e um elemento químico oxigênio, que está representado aqui pela cor amarela. Seguindo com os reagentes, uma molécula do gás oxigênio é representado por 2 bolas amarelas. Esse número maior aqui é um coeficiente estequiométrico. Ele me mostra quantas moléculas eu tenho. Então, aqui eu tenho 3 moléculas do gás oxigênio. Então, eu tenho 3 moléculas do gás oxigênio. Tudo bem? Indo para os produtos, o mesmo raciocínio. Ó. CO2, então 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Só que eu tenho um coeficiente estequiométrico aqui na frente, ó, 2. Muito bem. Então, ele indica que eu tenho 2 moléculas reagindo. E o mesmo vai acontecer para a água. É importante que você perceba que há um princípio de conservação atômica em uma transformação química. E não é o professor Denis que está dizendo isso, é a natureza que impõe isso. A gente tem que lembrar sempre que a química trata-se de uma observação da natureza. Observando a natureza, os cientistas perceberam que há esse princípio de conservação, que nós vamos discutir ele um pouquinho mais à frente. Mas fique sempre atento com a representação da fórmula molecular e dos coeficientes estequiométricos. É importante você sempre lembrar quem é o reagente, quem é o produto. E como você pode perceber uma reação química no seu dia a dia? Bom, existem diversas maneiras de você perceber algumas reações químicas no seu dia a dia para que você, por exemplo, não sofra uma explosão como o GIF mostrou. Algumas evidências são bem claras, mas é válido lembrar que nem todas as reações químicas vão gerar evidências muito significativas em que você consiga perceber olhando sem nenhum equipamento um pouco mais apropriado, tudo bem? Mas uma grande gama de reações você consegue identificar observando estes fatores que eu vou te mostrar agora. Então, o primeiro deles é a mudança de cor. Então, sempre que você misturar alguma coisa, ou sempre que misturarem alguma coisa e isso mudar de cor espontaneamente, isso pode ser um indício que está ocorrendo uma reação química. Um segundo fator é uma liberação de gás ou uma liberação de grande quantidade de fumaça. Um terceiro fator pode ser associado à presença de uma reação química, seria a liberação de calor ou de energia na forma de luz ou na forma de chama. E por fim, o aparecimento de um precipitado, quando você está trabalhando com sistemas que são líquidos. Imagine que você mistura 2 líquidos e de repente aparece um pedaço de algo sólido no meio. Isso é um indício que está ocorrendo uma reação química nesse seu sistema. Tudo bem? Tranquilo? Então são 4 fatores bem simples que você pode ficar atento na presença de uma reação química. Lembra daquele princípio de conservação dos átomos que eu falei para você? O grande autor de tudo isso foi esse cientista chamado Antoine Laurent Lavoisier. Ele é muito importante dentro da química, ele é considerado o pai da química moderna, porque como vocês podem ver com algumas imagens, ele foi quem auxiliou no processo de descoberta do gás oxigênio, foi quem conseguiu comover e
alavancar a comunidade científica da época para produzir um sistema de nomenclatura classificado dos elementos e das substâncias que estavam aparecendo naquele momento. Foi alguém que começou a trabalhar em bases nas suas experimentações, observações e anotações com dados quantitativos, trabalhou com balanças muito precisas, mas como era do alto escalão da França durante toda a sua época de movimentação e ele recebia impostos dos mais pobres para conseguir estudar, ele foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Mas os seus estudos ficaram aí e permeiam a química até hoje. Ele foi um dos precursores nos cálculos químicos que dão as precisões, por exemplo, para que nós possamos fazer remédios com doses tão assertivas como nós fazemos atualmente. Qual foi o estudo de Lavoisier? Se você estiver interessado, você pode fuçar um pouco aí o submundo da internet e tentar achar esse tratado da química elementar que foi escrito por ele. Lavoisier trabalhou basicamente, pessoal, com reações de combustão. Ele queimava parafina, ele queimava vela no seu dia a dia comum. Ele colocava uma vela para queimar e ficava observando ela. E com o passar do tempo, ele foi utilizando a sua experimentação e a sua anotação associada com os sistemas de balança que ele tinha na época. Ele foi percebendo que quando ele colocava uma vela para queimar, a massa inicial que existia na vela, ela ia se desaparecendo. Toda vez que ele colocava essa vela para queimar, depois de um certo tempo, tinha uma massa menor. Bom, pra gente, atualmente, isso é bem óbvio, mas pro pessoal da época, lá em 1700 e vai bolinha para trás, era algo um pouco intrigante, né? As coisas estavam começando a ser descobertas. Então você tem que ter um olhar ou um pensamento um pouco mais tranquilo em relação a esses experimentos que eu vou te mostrar agora. Porque eles parecem simples, mas eles foram muito importantes para todo o alavancar, até mesmo do desenvolvimento dos modelos atômicos que nós conhecemos. Então, voltando para Lavoisier, num belo dia ele resolveu fazer o seu experimento de uma seguinte maneira. Ele colocou a vela para queimar, mas ele colocou ela em um sistema fechado. E ele foi observando a massa, se havia uma variação da massa ou não. Depois de um tempo que tudo aquilo ficou reagindo durante o sistema, gerou-se uma enorme quantidade de fumaça, aquela fumaça ficou aprisionada num recipiente e Lavoisier percebeu que a massa não variava. E isso intrigou muito ele e levou a ele a perceber que as coisas que formavam a vela também formavam a fumaça. Na época de Lavoisier, nós não conhecíamos os átomos ainda, estávamos conhecendo as moléculas, saindo da alquimia e virando um pouco de ciência. Por isso que os trabalhos de Lavoisier são tão importantes, porque eles são aplicados em cima de um método científico, diferente dos trabalhos que vinham da alquimia. Aqui, com esse pequeno experimento, Lavoisier conseguiu perceber que, quando ele queimava a vela num sistema aberto, a massa da vela diminuía porque aquilo que estava na vela se transformava na fumaça e ia embora, e era perdida para o ambiente. Quando Lavoisier colocou tudo em um sistema fechado, ele percebeu que a massa do sistema ela se conserva. Lavoisier conseguiu perceber que em uma reação, em um sistema fechado, a massa ela é conservada. Em outras palavras, ou como uma interpretação livre que nós temos, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso deu base para os cálculos químicos que nós conhecemos hoje e para um conceito chamado balanceamento de equações, que eu tenho certeza que você adora fazer. E vamos lá fazer um exemplo para a gente fixar e acabar de vez com essa aula, sem mais delongas. Aqui eu tenho então, pessoal, a glicose. Então eu tenho uma queima da molécula da glicose, tem uma reação da glicose com o oxigênio gerando CO2 mais água. O que acontece dentro do seu organismo? E qual é a evidência que você conseguiria me dizer para justificar que esta reação química está acontecendo dentro do seu organismo? A liberação de energia, que dá sustentação para as suas células, que animam o seu corpo, que faz você ficar aí sentado, estudando, vendo a minha aula. Então vamos lá, vamos fazer o balanceamento desta equação. Aqui é importante você lembrar alguns conceitos, certo? Antes da seta são os reagentes, após a seta são os produtos. Muito bem, seguindo então o nosso raciocínio.
Aqui eu tenho 6, então vou colocar aqui do lado só para a gente deixar isso bem claro, tá? Então aqui ó, eu tenho 6 átomos do elemento carbono para essa molécula ali. Tenho 12 átomos do elemento hidrogênio para a primeira molécula e também tenho 6 átomos do elemento oxigênio para a primeira molécula. Tudo bem. A segunda molécula dos reagentes eu tenho 2 átomos de oxigênio. Certo. Por que eu estou fazendo isso? Só para diferenciar as coisas, tudo bem? Aqui, gás carbônico, ó, CO2, eu tenho um átomo de carbono e tenho 2 átomos de oxigênio. Muito bem. Molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um único átomo de oxigênio. Tranquilo, fizemos isso. Então, o que nós fizemos foi observar a quantidade de átomos que nós temos. Vamos ver se ela está equilibrada. Ó, por exemplo, eu tenho um carbono aqui, desse lado eu tenho 6 carbonos. Então, não está nem um pouco equilibrado. Então, eu vou mudar a cor de caneta para que a gente possa começar a fazer o balanceamento. Certo? Para que você faça o balanceamento, algumas dicas que eu posso lhe dar. Aqui eu tenho uma molécula que é muito grande, que contém 3 átomos, tá vendo? Uma substância composta que contém 3 átomos. Então, o primeiro passo é você fixar um número à frente dessa molécula. Então, decidir se irá usar uma única molécula ou não aqui. Então, vamos colocar 1. Por quê? Porque isso facilita o desenvolvimento das outras moléculas. Tudo bem? Uma segunda dica. Quando é uma reação de combustão, uma reação de queima, então uma reação com o oxigênio que gera CO2 e água, você pode seguir um raciocínio mais prático. Começa inicialmente equilibrando os átomos do elemento químico carbono. Então, quando eu uso uma única molécula aqui, eu tenho quantos átomos de carbono? 6 átomos de carbono. Muito bem. Então, deste lado da seta, após a seta, eu também tenho que ter 6 átomos de carbono. Mas a molécula que me virada é somente um átomo de carbono. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar um 6 aqui embaixo, ó, e fica tudo bonito? Não, nunca. Você nunca vai mudar o índice atômico. Por quê? Porque assim você está mudando a molécula. Então, o que você pode fazer é modificar os números que vão à frente da estrutura. Então, se aqui eu tenho um único átomo de carbono, colocando um 6 aqui, esse 6 multiplica esse 1, então eu vou ter 6 átomos de carbono. E esse 6 também vai multiplicar esse 2. Mas isso vamos fazer daqui a pouco. Muito bem. Primeiro passo, equilibramos os átomos de carbono. Segundo passo, vamos equilibrar os átomos de hidrogênio. Então, para a primeira molécula, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Do outro lado da setinha, quantos átomos eu tenho que ter? Tenho que ter 12. Quantos eu tenho? Eu tenho somente 2. Então eu vou ter que acrescentar mais moléculas de água. Como eu faço isso? Multiplico por algum número. E qual número eu preciso multiplicar o 2 para chegar em 12? 6. Muito bem. Então aqui eu já equilibrei os hidrogênios, já equilibrei os carbonos, certo? Agora falta equilibrar os oxigênios. Então vamos lá. Deste lado eu tenho 6 vezes 2, 12. Então, agora, atualmente, eu tenho 12 átomos de oxigênio. Muito bem. Mas quantos aqui? 6 vezes 1, 6. Então, mais 6 átomos de oxigênio. Então, do lado dos produtos, eu estou agora com um total de 18 átomos de oxigênio. Muito bem. Então, do lado dos reagentes, eu também tenho que ter 18 átomos de oxigênio para conseguir equilibrar tudo isso. Quantos eu tenho lá? Eu tenho 6, tenho mais 2, tenho 8. Está faltando 10. Então, como nós vamos chegar nesse valor? Bom, a única coisa que você pode fazer é aumentar o número de moléculas de gás oxigênio. Você não pode modificar o número de moléculas de glicose. Por quê? Porque senão vai bagunçar tudo isso que você fez até agora. Consegue entender? Então vamos lá. Qual seria o número que eu poderia multiplicar por 2 que me aproxima de 18? Ué, se eu colocar um 6 aqui,
6 vezes 2, 12. Agora, então, colocando o 6, multipliquei tudo isso aqui por 6. Então, agora eu tenho 12 átomos de oxigênio. Muito bem. 12 com mais os 6 da primeira molécula, 18. Então, eu equilibrei o número de átomos de oxigênio e coloquei os coeficientes estequiométricos que fazem o balanceamento dos átomos dessa equação. Então, uma molécula de glicose precisa de 6 átomos de oxigênio para reagir. Com isso, ela irá formar 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água. Tranquilo? Conseguiu entender? Se você não conseguiu, volta um pouquinho, vê um pouco mais devagar, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Fique sempre atento às postagens lá no Google Sala de Aula. Não esqueça de acompanhar o meu canal no YouTube. E se você gostou, compartilhe com algum dos seus amigos e curta o meu canal. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.